Pérez. Estou aqui para fazer mais uma questão de geografia com vocês. Vamos fazer uma questão da prova da ESA de 2011, uma questão de geografia. E aqui você já sabe como é que está funcionando, né? Questão dada, questão resolvida. Então vamos lá, você que é concurseiro, você que está papirando, você que tem o sonho de se tornar sargento do Exército Brasileiro. Você está no lugar certo, então vamos dar uma olhada nessa questão daí. A formação vegetal na qual predominam espécies de palmeiras, como a carnaúba, o babaçu e o buriti, e que é considerada uma das zonas de transição entre os domínios da Amazônia e da Caatinga, é o ou a. Cara, essa daí é uma questão excelente, porque ela trabalha com uma das regionalizações mais importantes e mais cobradas em provas, tanto civis quanto militares, que é a classificação, a regionalização do geógrafo Aziz Absaber. A regionalização dele é baseada nos aspectos da geografia física do Brasil. E ela é classificada, ela é chamada de das regiões, né? As regiões são conhecidas como domínios morfoclimáticos. Ele vai colocar ali uma série de domínios morfoclimáticos, mas uma das coisas mais interessantes dessa classificação, ou melhor dizendo, dessa regionalização do Absaber, é que ele coloca as zonas de transição. Porque, na verdade, concurseiro, papirando, você que está papirando pra caramba, a natureza não tem limites muito bem definidos. Você não sai de um domínio morfoclimático, dá um passo e chega em outro domínio morfoclimático. Não. A natureza, as coisas são mais suaves. Conforme você se distancia, por exemplo, do cerrado, indo em direção à floresta amazônica, por exemplo, ao domínio da Amazônia, você vai perdendo elementos do cerrado e vai adquirindo elementos da Amazônia. Então, quanto mais distante você vai ficando do cerrado, menos elementos dele você tem. Quanto mais próximo, quanto mais dentro da Amazônia, mais elementos da Amazônia você também acaba tendo. Mas o que acaba acontecendo é que nesse local de transição, os dois domínios coexistem. E essas zonas de transição ocorrem pelo Brasil inteiro, sempre que nós temos o contato entre dois ou mais domínios morfoclimáticos. Tem uma região muito específica, uma região que pega ali, por exemplo, a área do Piauí, Maranhão, né? Em que nós temos a ocorrência de uma fantástica, de uma magnífica biodiversidade no Brasil. Essa biodiversidade imensa se dá porque nós temos o contato não apenas entre dois, né, como a questão coloca, mas nós temos ainda um terceiro domínio muito relevante. Então nós temos, além da Caatinga e além da Amazônia, o Cerrado. Então nós temos o contato entre três grandes domínios morfoclimáticos que possuem uma biodiversidade, uma diversidade de fauna e de flora imensa. E aí, então, o que acaba acontecendo é que nós temos uma grande variedade de palmeiras nessa região. Além disso, além dessa grande variedade de palmeiras, nós temos uma grande concentração de vegetais oleaginosos. Okay? E aí, então, por exemplo, tem um tal do coco do babaçu. Nós temos uma dessas palmeiras, né, o babaçu, como a própria questão aponta aí, que ele acaba produzindo um coco, e esse coco então acaba caindo no chão, e aí tem uma população pobre, uma população carente, que acaba dependendo em termos econômicos, em termos de subsistência, em termos de sobrevivência, da extração, ou seja, da coleta desse material, desse coco que acaba caindo pelo chão, né, pela mata dos cocais. E aí, então, essas catadoras recolhem esse coco e aí tem todo um processamento e depois esse material, por exemplo, esse óleo acaba sendo vendido para grandes indústrias, como, por exemplo, a indústria farmacêutica. Então, boa parte da população carente que vive naquela área, nessa região conhecida como Mata dos Cocais, depende de uma economia de subsistência baseada no extrativismo. Tá? Mas lembrando, é o extrativismo vegetal, porque nós temos ainda o extrativismo mineral e o extrativismo animal, que não é o caso dessa questão. Essa questão fala sobre essa zona de transição, né, que acaba sendo da Mata dos Cocais, e lá nós temos, então, uma extração vegetal. Mas então nós já chegamos, enfim, qual seria o gabarito? Letra A. Mas aí, então, é interessante que a gente pegue o bizu da questão, porque nós estamos falando, então, de uma zona de transição dos domínios morfoclimáticos, lá do geógrafo Aziz Absaber, aquele
aquela regionalização que leva em consideração vários aspectos da geografia física do Brasil. Nós temos uma grande concentração de palmeiras, nós temos então elementos, né, da fauna e da flora do Cerrado, da Amazônia e da Caatinga. Nós temos ali então uma economia de subsistência de uma população mais pobre, das catadoras de coco, né, a partir de um extrativismo vegetal. E aí então várias indústrias, como a farmacêutica, de cosméticos, alimentícia, de celulose, elas acabam, então, comprando justamente esse óleo do coco de babaçu para a sua produção industrial. Então, aquilo acaba sendo matéria-prima e acaba movimentando aquela economia. Okay? Então, nós temos essa grande concentração de oleaginosas, mas essa população e essa forma de economia de subsistência está um pouco ameaçada hoje no Brasil, porque aquela região, né, ela acaba sendo uma região de expansão do agronegócio brasileiro. Então, os grandes latifúndios, né, a grande produção de grãos como milho, soja, criação de gado, por exemplo, está avançando para a parte mais a nordeste e a norte do Brasil. Consequentemente, né, essas áreas de latifúndio, elas acabam, então, por exemplo, retirando parte da vegetação, e então essa população das catadoras de coco do babaçu acabam ficando sem ter como levar à frente a sua forma de sobrevivência, de subsistência. Essa daí foi mais uma questãozinha da prova da ESA, de 2011, de Geografia, e aqui você já está sabendo como é que funciona. Questão dada, é questão resolvida. Espero que você pegue esse bizu, espero que você pegue essa visão. Valeu, forte abraço.